Ligados à Poesia, um programa da autoria de Antero Jerónimo, em que falamos de poetas e poesia, quinzenalmente às terças-feiras, a partir das 21 horas, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Olá, estimados ouvintes da RLX. Sou o Antero Jerónimo e agradeço a vossa companhia em mais um Ligados à Poesia, o programa de poesia que promove a diversidade de autores e de sentires. A emissão de hoje será dedicada à coletânea de poesia e diários 4, Palavras pela Paz. Uma coleção que já vai no seu quarto volume desde que foi criada em 2019, sempre com a coordenação e edição de Álvaro Giesta, pseudónimo literário de Fernando Almeida Reis. É uma edição muito recente que agora me chegou às mãos e que apresento aqui em primeira mão neste programa. E Diários 4, Palavras pela Paz, tem uma temática muito oportuna face à conjuntura atual que atravessamos. E não apenas de agora, pois, infelizmente, os conflitos entre povos têm sido uma constante ao longo da nossa história. Palavras pela Paz congrega apelos à paz de poetas de várias nacionalidades, unindo-se numa vontade comum de proclamar a paz entre os homens. Na nota editorial da obra da autoria de Álvaro Giesta, pode ler-se: pensando nos conflitos de agressão que infelizmente devastam a humanidade e sem solução à vista, convidei poetas de vários pontos do mundo para escreverem sobre o tema. Palavras pela Paz, sem caráter ideológico ou panfletário, no desenvolvimento destas propostas poéticas, mereceu poemas de poetas de Portugal continental e insular, em português e mirandês, de Angola, Brasil, Chile, Espanha, Itália, Marrocos e do Peru, nas suas nativas línguas. Aos autores da presente edição, que se propuseram colaborar graciosamente, muito se agradece. Motivaram-nos para escrevermos sobre a paz. As guerras assolam e devastam os povos por esse mundo fora. Eis aqui mais de uma centena de poemas. Merecida é a vénia aos seus autores, que, embora versando em seus poemas sobre a guerra, o fizeram para mostrar o quão necessária é a paz para a humanidade. Na impossibilidade de erguermos barreiras físicas à guerra, pelo menos com as nossas palavras de revolta, de solidariedade, de fé e de esperança na paz, faloemos com poesia, visando um diálogo construtivo entre os seres humanos, bons e de boa fé, levando o nosso ruído da mensagem literária contra a guerra e conflitos que destroem as nações, até aos que decidem pelo futuro dos povos tão martirizados. Se bastam e são em excesso as doenças pandémicas, as ruínas do mundo em ferida com as alterações climáticas, os modelos económicos de destruição dos mais pobres pela falta de partilha solidária, este clamor dos povos pobres e da terra e a destruição do planeta sustentáculo de vida, para que servem as guerras, que destroem implacavelmente os mais fracos, desprotegidos e humildes, e os mais vulneráveis? Para que servem as guerras que enriquecem as poderosas nações do mundo, que dizimam os fracos com as armas que fabricam e lhes fornecem como proposta de alcançar a paz e a liberdade malogradas? Na nossa nobre arte poética, resta-nos, como nos tempos dos profetas, invocar justiça e paz. Faloemos com a nossa poesia. E após a transcrição desta nota editorial, vou passar aos textos e aos autores que selecionei para o programa de hoje.
E vou começar com um poema da página 54, da autoria de Humberto Lima de Aragão Filho, poeta e escritor do Brasil, e que tem por título A Paz Existe. A paz existe no coração desiludido, diante da volta do amor que se foi. No prazer orgástico de dois corpos que se entregam e no silêncio de olhares que se encontram. A paz existe no sorriso inocente da criança e no gesto afetivo que a acaricia. No pão que sacia a fome, de bocas que se alimentam e nas mãos que enxugam as lágrimas do adeus ao instante vivido. A paz existe no halo de esperança que alimenta os sonhos e na ressonância suave de uma melodia que musicaliza os sentimentos. A paz existe no devanear do amanhã e no cultivo de lembranças do que se foi, traçando dias cheios de canto e noites plenas de luz. Da página 56, um poema de Joaquim Conceição Monteiro. Joaquim Monteiro é um poeta amigo que eu sei que tem passado por sérios problemas e a quem eu envio um abraço e desejo sinceras melhoras. O seu poema tem por título As Mãos. As mãos são barcas vazias, esperançosas no seu navegar. Flutuam muitas vezes numa neutralidade aparente, escondendo a subtil sensibilidade numa irredutível afirmação de fé. As mãos preenchem o vazio imutável, a transpiração da beleza ao olhar do toque, no instante em que o espanto se materializa, guardando na memória o sigilo da transitoriedade, recusando aceitar a imobilidade da imaginação. As mãos agrestes e gastas esperam ainda a revelação de improvável luz. No ponto convergente de todas as linhas, entre os sulcos fugidios dos tempos, em que assentam imaginários astros. Da página 86, da autoria de Manuel Vaz, Tocata e Fuga. Azul e branco, profundo como a ferida feita pela chuva ácida do último inverno no pé esquerdo do vento. Dizem de boca cheia que haverá plátanos no meio da avenida para as crianças brincarem ao peão e beberem o sol pela ampulheta do dia. Cegos de cegueira certa, envolvemos as suas frágeis cinturas com o arame farpado do esquecimento e mentimos-lhes ao dizer que voltarão a casa no verão. As lágrimas são salgadas e quando caem ao chão não nascem rosas brancas nem searas de trigo para assustar a fome que faz de cabeceira ao frio. Ao ladrão que guarda a vinha e deixa morrer de sede os seus rebanhos, daremos o vinagre e as laranjas amargas que caem de vergonha nos pátios da cidade. Somos a morte encomendada à nossa cobardia e nenhum chapéu de chuva nos livrará da ácida agonia. Da página 93, da autoria de Nádia Tadlaoui, uma autora de Marrocos, Caminho da Paz. Algum dia saber-se-á a verdade, que o caminho da paz é amor, serenidade, amizade. Algum dia saber-se-á a verdade, que o caminho da paz é bondade, é ternura, cordialidade. Algum dia saber-se-á a verdade, que o caminho da paz é atenção, consideração, dedicação.
Algum dia saber-se-á a verdade, que o caminho da paz é justiça, ordem, harmonia. Não há melhor caminho para a paz que o caminho do amor. Viva o amor! Viva a paz! Na página 98, um poema da autoria de Pedro Paulo Câmara. Mataram uma pomba branca. Matam muitas. Matam sempre. Encharcam-nas com lágrimas desfeitas, ríspidas como o vento do norte, nas manhãs gélidas da solidão forçada. Mataram uma pomba branca. Matam muitas. Matam sempre. Vidraças quebradas choram saudades e maleitas, dores sem sorte, talvez sem teto, sem sonhos ou pão. Cai a noite quebrada. Mataram uma pomba branca. Matam muitas. Matam sempre. Que não matem pombas brancas, nem as outras. Que não matem, apenas que não matem. Que asas caídas não conseguem sonhar. Na página 100, um poema da autoria de Rosa Mar, pseudónimo de Rosa Martins. Reina um silêncio absoluto, num cinzento estranho, em bruto. É como um lume apagado, em cinzas e já esfumado, mas que teima em crepitar, que me embacia o olhar. Não há vozes, não há rosas, nem pássaros, nem mariposas. É um silêncio invulgar, é um cinzento de mar. Quando está louco e tenebroso e se mistura com o céu, terminando o infinito. Um gris perfeito em grito, aflito, silencioso, que me embacia o olhar. A boca tenta balbuciar, as mãos tentam o tocar, a mente faz por orar. Há um novelo sem nó, sem ponta para desatar. É um silêncio perfeito, é um cinzento nojento que me embacia o olhar. Amanhã, talvez amanhã, brilha paz ao acordar. Na página 113 de Teresa Almeida Subtil, por instantes. Por instantes, abre o sol na alcáceva dos abraços e há mãos que amam e sofrem. E inauguram palavras que escorrem dos dedos e pássaros da liberdade que cantam, mornas de saudade. Por instantes, deslizam e chispam na corrente reflexos de cravos vermelhos, alguns de abril acesos, outros mergulhados na sombra, como abutres transidos de medo. Por instantes, abre-se a música das varandas, a alegria e os aplausos que saúdam quem se entrega a salvar as primaveras de cada um. Por instantes, nos céus e na terra, esbanjo, meu amor, os beijos que confinei noutra guerra e nesta também. Na página 18, um poema da autoria de Antero Maria Jerónimo. Em praça apinhada, apelando à concórdia, os violinos choram em melodia triste por este desgoverno estúpido dos homens. Debaixo do mesmo céu, acalentados pelo mesmo sol, humilhamos os dias, ensombramos irremediavelmente as nossas memórias. Joga-se a paz num tabuleiro de insensatez. Vidas humanas ignoram-se e descartam-se, jogadas como meras figuras decorativas. Inventam-se razões sem argumento, estratégia encenada em palco de loucura, riso sarcástico ecoando em corredores de medo. O mundo agita-se em constante mudança, robotizado e desprovido de humanas sensações, asfixiando aceleradamente os corações. Agora há uma praça enorme, vazia,
estéril de celebrar a virtude humana, impotente para calar os gritos de dor. Em desespero, esses gritos sufocam, vendo a esperança desertar sem remissão perante a imbecilidade do homem. E eram estes os textos que tinha para vos apresentar no programa de hoje. Espero sinceramente que tenha sido do vosso apreço, que estas palavras pela paz, como bandeiras brancas desfaldadas ao vento, possam levar a sua mensagem a todos os recantos. Quanto a mim, marco o encontro consigo para daqui a 2 semanas, sempre na sua RLX Rádio Lisboa. Então até lá, o meu abraço sincero e sejam felizes. Ligados à Poesia, um programa da autoria de Antero Jerónimo, em que falamos de poetas e poesia, quinzenalmente às terças-feiras, a partir das 21 horas, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.